Uma bolsa de couro marrom foi arrancada violentamente da mão de uma senhora no meio do terminal. O som seco do zíper sendo puxado ecoou contra o piso de mármore polido do Aeroporto Internacional de Dubai às 3 da manhã. A mulher de 68 anos sentiu o sangue fugir do rosto enquanto via sua própria filha, Renata, se afastar com um sorriso gelado nos lábios. Ela levava todos os documentos, o celular e cada centavo da aposentadoria que Cecília levou 2 anos para juntar. O ar-condicionado parecia congelar o suor de pânico que escorria pelas costas daquela mãe abandonada no meio de pessoas que falavam idiomas desconhecidos. Poucos minutos antes, Renata gritara que ela era um peso morto, uma mediocridade que sugava sua energia. Agora, Cecília estava sozinha, sentindo o formigamento familiar da pressão subindo e o estômago enjoado pelo cheiro de perfumes caros. 2 seguranças começaram a se aproximar com olhares de desconfiança, tratando-a como se fosse uma louca qualquer. Foi então que uma mão firme, segura, segurou seu braço com uma delicadeza surpreendente e autoritária. Um homem alto, de terno social impecável e olhos castanhos dourados, inclinou-se e sussurrou em um português suave para que ela fingisse ser sua esposa. Ele garantiu que sua filha se arrependeria de tê-la deixado ali, enquanto o motorista de luvas brancas encostava um Mercedes preto na calçada. Cecília olhou para o terminal imenso e tomou a decisão mais insana de sua vida ao aceitar a mão daquele estranho. Dentro do carro, o luxo era sufocante, com bancos macios e um silêncio sepulcral que contrastava com o caos de sua alma. O homem se apresentou como Khalil al-Rashid e revelou que precisava de uma esposa de fachada para salvar um negócio de 400 milhões de dólares. Ele ofereceu 15 mil reais e toda a infraestrutura necessária para que ela nunca mais fosse humilhada por ninguém. Cecília aceitou, mas impôs uma condição. Ele teria que ajudá-la a descobrir o que a filha realmente pretendia com aquele abandono cruel. Enquanto o carro cruzava a ponte iluminada de Dubai, Cecília percebeu que a mulher devotada que pedia desculpas por existir tinha morrido naquele aeroporto. Khalil estendeu a mão para selar o acordo, mas o olhar dele escondia um segredo que poderia mudar tudo antes mesmo do amanhecer. O Mercedes preto deslizava pelas avenidas de Dubai, com um silêncio que parecia abafar o grito preso na garganta de Cecília. Khalil al-Rashid ajustou os punhos da camisa com um gesto que misturava nervosismo e uma autoridade natural. Ele explicou que sua esposa, Laila, havia morrido há 8 meses e que o luto o transformara em um alvo para investidores que o consideravam emocionalmente instável. Cecília ouvia cada palavra enquanto olhava para as luzes da cidade refletidas nos vidros escuros, sentindo que estava dentro de um filme de ficção. O bilionário foi direto. Ele precisava de alguém com a dignidade e a dor real que via nos olhos dela para convencer seus sócios conservadores de que ele ainda era um homem de família. Ele mencionou um contrato de 400 milhões de dólares e a necessidade de uma presença feminina forte ao seu lado durante o jantar decisivo. Cecília sentiu o peso da proposta quando ele ofereceu 15 mil reais apenas por algumas horas de atuação, um valor que pagaria meses de sua vida humilde no Brasil. Ela perguntou por que ele não contratava uma atriz profissional, e a resposta de Khalil cortou o ar. Atrizes parecem pagas, mas Cecília carregava uma verdade no olhar que dinheiro nenhum poderia comprar. Ele confessou que seu próprio filho, Rashid, estava tentando tomar o controle da empresa, alegando que o pai estava senil após a morte da esposa. Cecília engoliu seco ao perceber que aquele homem poderoso também sofria a mesma traição que ela acabara de viver no aeroporto. Khalil olhou para o smartphone novo que entregaria a ela e garantiu que ela teria todos os meios para ligar para quem precisasse e reconstruir seus passos. O carro começou a subir a rampa de uma mansão em Palm Jumeirah que parecia um palácio saído de um sonho antigo. Palmeiras iluminadas e fontes de água azulada davam as boas-vindas àquela mulher que, minutos antes, não tinha nem o próprio passaporte. Cecília percebeu que aceitar aquela farsa era sua única chance de não ser devorada pela solidão de um país estranho. Ela apertou a mão de Khalil com uma determinação que não sentia há décadas, selando um pacto de sobrevivência mútuo. No entanto, ao entrar no hall de entrada de mármore, ela viu uma sombra se movendo no andar de cima que não parecia ser de um empregado,
Era o olhar frio de alguém que já estava vigiando cada passo do bilionário e de sua nova convidada inesperada. Os pés de Cecília, calçados em sandálias simples e gastas, tocaram o mármore polido do hall de entrada com uma hesitação quase dolorosa. A mansão de Khalil em Palm Jumeirah exalava um poder silencioso, com arcos brancos monumentais e o perfume de jasmim misturado ao ar quente do deserto. Uma mulher de olhar gentil chamada Mara apareceu para conduzi-la, falando um português com sotaque de Lisboa que soou como um abraço em meio ao caos. Mara a levou até o quarto principal de hóspedes, um espaço maior que toda a casa de Cecília no Brasil, com janelas de vidro que emolduravam o mar escuro do Golfo. O contraste era violento demais. Minutos antes ela era uma indigente no aeroporto, e agora tinha um roupão de seda e lençóis de 1000 fios à sua disposição. Quando Mara saiu para buscar um chá de menta, Cecília desabou na beirada da cama e chorou soluços pesados que estavam guardados há 15 anos. Ela chorou pela crueldade de Renata, pela própria fraqueza e pelo medo de ser descoberta em uma farsa tão grandiosa. No entanto, ao lavar o rosto no banheiro de mármore, ela viu no espelho uma determinação que julgava ter morrido com o marido. Khalil apareceu no escritório pouco depois, entregando-lhe um smartphone novo e um chip internacional para que ela retomasse o contato com o mundo. Ele explicou que a farsa exigiria que ela conhecesse os detalhes da vida dele, incluindo a agonia de sua falecida esposa Laila e a ganância de seu filho Rashid. Cecília segurou o telefone como se fosse uma arma carregada, pronta para disparar contra o passado que a trouxe até ali. Ela subiu para o quarto e, com as mãos tremendo, discou o número de sua irmã Eleonora no Brasil, esperando por um conforto que não veio. A voz de Eleonora do outro lado da linha estava carregada de pânico, revelando que Renata já tinha espalhado mentiras sobre o sumiço da mãe. A irmã contou que Renata estava procurando papéis da casa e perguntando sobre o valor de mercado de cada móvel antigo de Cecília. Foi nesse momento que o nó na garganta de Cecília se transformou em uma pedra de gelo fria e cortante. Ela percebeu que sua filha não apenas a abandonou, mas estava tentando apagar sua existência para herdar o que ainda não lhe pertencia. Antes de desligar, Eleonora soltou a bomba final. Renata acreditava piamente que Cecília era a responsável direta pela morte de Augusto. Cecília sentiu o quarto girar enquanto a sombra de Rashid passava pelo corredor, observando através da fresta da porta com um sorriso de quem já sabia demais. O smartphone novo brilhava na mão trêmula de Cecília, iluminando o quarto luxuoso com uma luz azulada e fria. Do outro lado da linha, em Goiânia, a voz de Eleonora soava como um trovão, quebrando o silêncio da madrugada em Dubai. A irmã revelou que Renata já tinha voltado ao Brasil e estava revirando as gavetas da casa, procurando desesperadamente por escrituras e apólices de seguro. Eleonora contou que a sobrinha tentou convencer lá a assinar um documento para internar Cecília em uma clínica de repouso, alegando senilidade precoce. O ar parecia ter sido sugado do peito de Cecília, deixando apenas uma queimação de traição e revolta. Ela sentou-se na beirada da cama king size, sentindo o peso de cada sacrifício que fez para criar aquela filha sozinha. A revelação mais dolorosa, porém, veio em seguida. Renata gritava para quem quisesse ouvir que a mãe era a assassina de seu pai. Cecília fechou os olhos, lembrando-se da noite chuvosa de 15 anos atrás, quando Augusto saiu furioso de casa após uma briga. Ela nunca contou a ninguém que o laudo do acidente apontava altos níveis de álcool no sangue dele, preferindo levar a culpa pelo caráter difícil. Marido. Ela protegeu a memória de um homem falho para não destruir o pedestal onde a filha o colocou, e agora esse pedestal estava sendo usado para esmagá-lo. De repente, um ruído suave veio do corredor, seguido por uma sombra que cruzou a fresta da porta do quarto. Cecília desligou o telefone. Rapidamente, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ela caminhou descalça até a porta e abriu de uma vez, encontrando Rashid parado no corredor escuro. O filho de Khalil tinha um olhar de hiena, observando-a com um sorriso de canto que indicava que ele tinha ouvido parte da conversa. Ele não disse uma palavra. Apenas ajeitou o relógio de ouro no pulso e desceu as escadas de mármore em silêncio absoluto.
Cecília percebeu que não estava apenas fingindo ser uma esposa, ela estava entrando em um ninho de cobras onde qualquer deslize seria fatal. No dia seguinte, ela não seria mais a mãe vítima, ela seria a mulher poderosa que Khalil precisava para destruir seus inimigos. O sol começava a iluminar as águas azul turquesa de Palm Jumeirah quando Cecília desceu para o escritório de Khalil. Seus olhos estavam vermelhos pela noite sem sono e pela conversa devastadora com a irmã. Khalil estava sentado atrás de uma mesa de carvalho maciço, observando relatórios financeiros, com uma expressão de cansaço absoluto. Cecília não esperou por perguntas. Ela despejou a verdade sobre o acidente de Augusto, revelando que mentiu por 15 anos para que Renata não soubesse que o pai era um alcoólatra inveterado. Khalil ouviu em silêncio, seus dedos apertando o braço da cadeira, enquanto Cecília descrevia como a filha usava aquela mentira para torturá-la diariamente. O bilionário levantou-se e caminhou até a janela, confessando que seu filho Rashid estava fazendo algo muito semelhante, usando a morte de Laila para pintá-lo como um velho incapaz. Ele explicou que Rashid já estava desviando fundos da empresa para contas em paraísos fiscais, preparando o terreno para derrubá-lo após o jantar de hoje. Cecília sentiu uma conexão profunda com aquele estranho. Ambos haviam alimentado serpentes em seus próprios ninhos com o leite da dedicação e do amor. Khalil virou-se para ela e disse que a farsa não era mais apenas sobre negócios. Era sobre justiça e sobre mostrar a esses filhos que a dignidade não tem preço. Ele prometeu que seus advogados no Brasil já estavam rastreando cada passo de Renata e que cada centavo que ela roubou seria cobrado com juros de humilhação. De repente, a porta do escritório se abriu sem bater, revelando Rashid com um tablet na mão e um sorriso sarcástico. Ele comentou que era muito cedo para o casal estar discutindo estratégias e lançou um olhar predatório sobre Cecília, analisando suas roupas simples. Rashid deixou escapar que havia feito algumas pesquisas sobre o voo que trouxe Khalil e que não encontrou registro de nenhuma Cecília na primeira classe. O coração de Cecília saltou, mas ela sustentou o olhar do rapaz com uma frieza que nunca soube que possuía. Khalil interveio com uma voz de trovão, lembrando ao filho que convidados de honra não precisam de justificativas para herdeiros impacientes. Antes de sair, Rashid deixou um envelope sobre a mesa, afirmando que Cecília gostaria de ver as fotos que ele recebeu de um amigo que trabalha na segurança do aeroporto. O envelope deixado por Rashid queimava sobre a mesa de carvalho como uma brasa pronta para incendiar a farsa. Khalil o abriu com mãos firmes e revelou fotos nítidas de Cecília vagando desesperada pelo terminal de Dubai, sem malas e sem documentos. O sorriso predatório de Rashid ainda parecia pairar no ar do escritório. Mas Khalil apenas amassou as imagens e olhou para Cecília com uma calma gélida. Ele afirmou que fotos mostram apenas momentos e que eles criariam uma nova realidade que tornaria aquelas imagens irrelevantes para os investidores. Mara entrou na sala com um semblante determinado e conduziu Cecília para uma jornada de transformação que apagaria qualquer vestígio da mãe humilhada do aeroporto. Elas seguiram para o Dubai Mall, onde as vendedoras de uma boutique exclusiva curvaram-se diante do nome de Khalil Al-Rashid. Cecília foi envolvida em tecidos finos, sedas italianas e cores que realçavam a autoridade que ela manteve escondida por anos atrás de aventais e desculpas. O vestido azul petróleo escolhido tinha um corte impecável, transformando sua postura curvada em uma silhueta de elegância absoluta e poder silencioso. Enquanto uma equipe de estilistas cuidava de seu cabelo e maquiagem, Cecília sentia a pele ser tratada com cremes que custavam mais do que sua antiga casa. No espelho, a mulher que pedia permissão para respirar deu lugar a uma matriarca que comandaria qualquer mesa de negociações com um simples olhar. Mara entregou a ela um conjunto de pérolas legítimas e um par de sapatos de salto médio que a faziam caminhar com uma confiança que ela nunca soube que possuía. Khalil ligou para Mara avisando que seus advogados já haviam criado uma narrativa sólida para as fotos. Cecília teria tido um mal-estar súbito e se perdido de sua equipe de segurança particular por alguns instantes. Ao retornar para a mansão, Cecília cruzou com Rashid no corredor principal e o choque no olhar do rapaz foi sua primeira grande vitória. Ela não baixou a cabeça.
Apenas ajeitou o colar de pérolas e comentou que a iluminação do aeroporto era péssima para fotos de baixa qualidade. Khalil a esperava ao pé da escada, estendendo o braço para levar lá ao jantar que definiria o futuro de ambos. Ele sussurrou que ela estava magnífica, mas o brilho de ódio nos olhos de Rashid, que observava do alto, indicava que a guerra estava apenas começando. Khalil fechou a porta do escritório com um clique seco, garantindo que ninguém, especialmente Rashid. Ele ligou um dispositivo de interferência de sinal sobre a mesa, explicando que as paredes daquela mansão tinham ouvidos alimentados pela ganância do filho. O bilionário abriu um mapa financeiro digital que mostrava uma rede de empresas de fachada em paraísos fiscais, todas ligadas diretamente a Praquin. Rashid. Ele revelou que o filho estava sabotando os suprimentos da empresa em Dubai para fazer os custos dispararem, esperando que o pai parecesse incompetente diante dos investidores árabes. Cecília ouvia tudo com uma atenção absoluta, percebendo que a crueldade de Rashid era uma versão espelhada e muito mais cara da maldade de Renata. Khalil confessou que sua maior dor não era o dinheiro, mas ver o legado de sua falecida esposa, Laila, ser usado como combustível para a ambição doentia do herdeiro. De repente, o computador de Khalil emitiu um alerta de segurança. Uma chamada internacional estava sendo feita do ramal de Rashid para um número registrado em Goiânia, no Brasil. O sangue de Cecília gelou ao reconhecer o código de área. Rashid estava em contato direto com Renata, provavelmente negociando informações para destruir a credibilidade de Cecília. Khalil olhou para ela com uma determinação gélida e afirmou que eles usariam essa conexão para atrair os dois traidores para a mesma armadilha. Ele explicou que Cecília precisaria ser a peça central no jantar de hoje, distraindo os sócios enquanto a equipe de segurança cibernética rastreava as transações ilegais de Rashid. Mara entrou na sala com o vestido azul petróleo finalizado e Khalil entregou a Cecília um par de brincos de safira que pertenciam a Laila, selando a farsa com um toque de realeza. Cecília sentiu o peso das joias e a responsabilidade de representar uma mulher que foi amada, algo que ela mesma não sentia há décadas. Antes de saírem, Khalil pegou na mão dela e sussurrou que, a partir daquele momento, eles não eram mais dois desconhecidos, mas uma fortaleza contra a ingratidão. Ao caminharem pelo hall em direção ao carro, Rashid os observava da sacada superior, segurando o telefone com um sorriso que indicava que ele acreditava ter a carta vitoriosa na mão. Cecília não desviou o olhar, erguendo o queixo com uma altivez que faria qualquer rainha parecer pequena diante de sua fúria silenciosa. O salão de jantar da mansão brilhava sob o lustre de cristal, refletindo o azul profundo do vestido de Cecília nas paredes de mármore. Khalil segurou a mão dela no topo da escadaria, sentindo o leve tremor dos dedos dela, mas o olhar que ela devolveu era de puro aço. 3 homens de vestes tradicionais brancas e expressões severas levantaram-se da mesa de carvalho, observando a entrada da suposta esposa do sócio. O silêncio foi absoluto, até que Cecília soltou um sorriso discreto, mas carregado de uma autoridade que ela aprendeu gerenciando crises familiares por décadas. Khalil a apresentou como sua rocha, a mulher que esteve nas sombras durante o luto e que agora retornava para garantir a estabilidade do Império. Rashid estava sentado à ponta da mesa, girando uma taça de cristal com um olhar de deboche, esperando o momento exato para soltar a bomba. Sobre a origem dela, Cecília sentou-se na cabeceira oposta com uma elegância que fez os investidores sauditas inclinarem a cabeça em sinal de respeito imediato. O primeiro prato foi servido. Um cordeiro perfumado com especiarias que Cecília reconheceu apenas pelos aromas, mas agiu como se o consumisse em palácios todos os dias. Um dos investidores, o mais velho e influente, perguntou com uma voz rouca por que nunca haviam ouvido falar de Cecília nas reuniões. Khalil hesitou por um milésimo de segundo, mas Cecília interveio antes que o silêncio se tornasse suspeito e desconfortável. Ela explicou que o verdadeiro amor não precisa de palcos e que sua dignidade sempre foi proteger a privacidade da família enquanto o marido enfrentava o mundo. Rashid soltou uma risada abafada e comentou que a mãe parecia ter uma história muito convincente para alguém que mal tinha malas ao chegar. Cecília não se abalou. Pousou os talheres com calma e olhou diretamente nos olhos do rapaz,
perguntando se ele estava mais interessado em bagagens ou na integridade do pai. O clima na mesa pesou, e o investidor líder sorriu pela primeira vez, percebendo que Khalil tinha ao lado uma mulher que não se deixava intimidar por herdeiros rebeldes. Khalil apertou levemente o joelho de Cecília por baixo da mesa, um sinal mudo de gratidão e reconhecimento por ela ter salvo o primeiro round. No entanto, o segurança de Khalil entrou no salão e entregou um bilhete urgente ao patrão, cujo conteúdo fez o rosto do bilionário empalidecer sob a luz das velas. O papel entre os dedos de Khalil tremia imperceptivelmente enquanto ele lia a mensagem, mas Cecília percebeu a mudança no ritmo da respiração dele. Rashid sorria com uma satisfação diabólica, saboreando a tensão que pairava sobre a mesa como uma névoa tóxica. Percebendo que o silêncio estava prestes a destruir o feitiço que ela lançou sobre os investidores, Cecília pousou sua mão sobre a de Khalil, com um toque firme e reconfortante. Ela começou a falar com uma voz baixa, melódica, mas cheia de uma autoridade que parecia vir de séculos de sabedoria. Cecília narrou como ela e Khalil se apoiaram durante os anos de crise em São Paulo, inventando detalhes sobre jantares simples que valiam mais do que banquetes. Ela descreveu a dor de perder a primeira esposa de Khalil, Laila, como se ela mesma tivesse segurado a mão da mulher em seus momentos finais. Os investidores árabes, homens que valorizavam a lealdade acima de tudo, ficaram visivelmente emocionados com a narrativa de cumplicidade e sacrifício. O líder do grupo, Sheikh Ahmed, limpou o canto do olho e afirmou que um homem com uma esposa tão devotada não poderia ser nada menos que um líder estável. Rashid tentou intervir, alegando que histórias bonitas não pagavam dividendos, mas foi silenciado por um olhar cortante de Ahmed. Própria casa. Khalil recuperou a compostura e, com um aceno de cabeça para Cecília, apresentou os termos finais do contrato de 400 milhões de dólares. A assinatura parecia uma formalidade agora, pois o respeito pela matriarca da família Al-Rashid tinha selado o negócio. Rashid, furioso por perder o controle da situação, levantou-se bruscamente, derrubando sua taça de cristal sobre a toalha de linho branco. Ele comentou que o teatro era fascinante, mas que a plateia precisava conhecer a convidada que estava aguardando no hall de entrada. Khalil tentou detê-lo, mas Rashid já estava caminhando em direção à porta monumental da mansão. O coração de Cecília parou por um segundo quando ouviu uma voz estridente e familiar ecoando pelos corredores de mármore. Era Renata, exigindo saber quem era a impostora que estava ocupando pertencia ao seu legado familiar. Antes que os investidores pudessem reagir, a porta se abriu e Renata entrou no salão, com os olhos injetados de ódio e a bolsa de Cecília ainda pendurada no ombro. O silêncio que se seguiu à entrada de Renata foi tão pesado que se podia ouvir o tilintar dos lustres de cristal. Ela estava parada sob o arco de mármore, ofegante, com o cabelo loiro desalinhado e os olhos fixos em Cecília com uma mistura de ódio e incredulidade. Rashid deu um passo à frente, com um sorriso triunfante, pronto para apresentar o golpe de misericórdia na reputação do pai. No entanto, Cecília não se levantou, nem deixou que um único músculo de seu rosto reveguine, que gritava em seu peito. Ela pousou o guardanapo de linho sobre a mesa com uma calma glacial e olhou para a filha como se estivesse observando um inseto incômodo. Renata gritou que aquela mulher era uma impostora, uma pobre coitada que ela mesma tinha abandonado no aeroporto por ser um peso morto. Os investidores árabes franziram a testa, visivelmente desconfortáveis com a falta de compostura da jovem diante de uma mesa de honra. Khalil fez menção de se levantar, mas Cecília o deteve com um gesto sutil da mão, assumindo o controle total da narrativa. Ela se dirigiu ao Sheikh Ahmed com uma voz carregada de uma tristeza fingida, explicando que aquela era sua filha, Renata, que sofria de crises graves de instabilidade emocional desde a morte do pai. Cecília lamentou profundamente que o tratamento dela no Brasil não estivesse surtindo efeito e que Rashid, em sua ingenuidade, a trouxesse para Dubai em um momento tão delicado. Renata tentou avançar, gritando verdades que agora soavam como delírios de uma pessoa perturbada aos ouvidos dos sócios tradicionais. Cecília levantou-se com uma dignidade soberana, caminhou até a filha e, em vez de revidar, apenas ajeitou o colar de pérolas que Renata ainda segurava na bolsa roubada. Ela sussurrou no ouvido da filha:
baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse que o jogo tinha mudado e que agora era ela quem detinha o poder e o dinheiro. Rashid percebeu a manobra e tentou intervir, mas o Sheikh Ahmed o calou com um gesto autoritário, exigindo que a jovem doente fosse levada para descansar imediatamente. 2 seguranças de Khalil surgiram das sombras e seguraram Renata pelos braços, enquanto ela esperneava e gritava que a mãe era uma criminosa. Cecília voltou para o seu lugar à mesa, pediu desculpas pela interrupção familiar e sugeriu que voltassem aos termos do contrato, como se nada tivesse acontecido. Khalil a olhou com uma admiração que beirava o choque, percebendo que a mulher que ele resgatou no aeroporto era muito mais perigosa do que ele jamais imaginou. No entanto, enquanto os investidores assinavam os documentos preliminares, Cecília viu Rashid sussurrar algo no rádio de comunicação, indicando que a verdadeira armadilha ainda estava por vir. Cecília acompanhou com o olhar, de uma frieza cirúrgica, os seguranças arrastarem Renata para fora do salão de jantar. Os gritos da filha ecoavam-lhe pelos corredores de mármore, mas no centro da mesa, a esposa de Khalil apenas suspirou com uma elegância melancólica que desarmou qualquer suspeita. Ela se voltou para o Sheikh Ahmed, pedindo desculpas sinceras pela trágica condição mental de sua única herdeira, alegando que a perda do pai desequilibrara a jovem permanentemente. Os investidores, tocados pela paciência e dignidade de Cecília, acenaram em compreensão, vendo nela a rocha que mantinha a sanidade de Khalil em tempos de crise. O bilionário, aproveitando o vácuo de silêncio, deslizou a caneta de ouro sobre a mesa e os sócios assinaram o pré-acordo de $400 milhões sem hesitar. Rashid, no entanto, sentou-se na ponta da mesa com o... Cecília sentiu o joelho de Khalil pressionar o seu por baixo da toalha de linho. Um agradecimento mudo que fez seu coração disparar por um motivo que não era medo. Assim que os investidores se retiraram para os jardins, o clima no salão mudou de diplomático para letal. Rashid levantou-se bruscamente, jogando o guardanapo sobre os restos de cordeiro, e avisou que Renata não ficaria calada por muito tempo se soubesse que a mãe estava roubando o que era dela. Cecília levantou-se com uma postura que parecia ter crescido 10 centímetros. Caminhou até o rapaz e olhou diretamente em suas pupilas, dilatadas. Ela perguntou, com uma voz que cortava como navalha, se ele realmente acreditava que uma mulher que sobreviveu a 30 anos de um casamento infeliz teria medo de um herdeiro mimado. Rashid tentou revidar, mas Cecília o interrompeu, lembrando que Renata já tinha cometido um crime ao roubar sua bolsa e documentos no aeroporto e que ela não hesitaria em chamar a polícia de Dubai. Khalil aproximou-se, colocando a mão no ombro de Cecília, e ordenou que Rashid saísse da casa imediatamente ou perderia o acesso a todas as suas contas bancárias antes do amanhecer. O rapaz saiu pisando forte, mas Cecília percebeu que ele não estava indo para o portão principal, e sim em direção à ala onde Renata estava sendo mantida. O perigo não tinha acabado, os 2 traidores agora estavam trancados no mesmo teto e a ganância mútua os transformaria em aliados desesperados. Cecília olhou para Khalil e disse que precisava enfrentar a filha sozinha antes que a noite acabasse, pois só uma mãe conhece o ponto exato onde a armadura de um monstro começa a trincar. Khalil caminhou até o cofre embutido na parede da biblioteca e retirou um envelope pardo, grosso e pesado. Ele olhou para Cecília com um olhar carregado de estratégia, explicando que o dinheiro seria o único idioma que Renata entenderia naquele momento de fúria. O bilionário sugeriu oferecer $50 mil para que a filha dela deixasse Dubai no primeiro voo da manhã, mas com uma condição invisível. O telefone que ela receberia, junto com o dinheiro, estaria grampeado. Cecília sentiu um nó no peito, uma mistura de alívio e uma tristeza profunda ao perceber que estava comprando o silêncio da própria carne. Eles seguiram para a ala de hóspedes, onde Renata estava trancada, andando de um lado para o outro como uma fera, enjaulada em um quarto de 5 estrelas. Quando a porta se abriu, Renata avançou com o dedo em riste, gritando que não seria silenciada por uma velha, Gagá e seu amante rico. Cecília não reagiu aos insultos, apenas sinalizou para Khalil colocar o envelope sobre a mesa de centro, mantendo uma distância segura e fria. O brilho de ganância que iluminou os olhos de Renata, ao ver o volume de dólares, foi a prova final que Cecília
Precisava para matar qualquer rastro de culpa materna. Kalil explicou que o dinheiro era uma doação, para que ela voltasse ao Brasil e nunca mais mencionasse o nome de Cecília ou o contrato de Dubai. Renata pegou o envelope com mãos trêmulas, conferindo as notas com uma rapidez que revelava sua verdadeira natureza mercenária. Ela aceitou o novo smartphone de presente, alegando que o dela estava sem bateria, sem saber que cada palavra dita ali seria gravada pela equipe de inteligência de Kalil. Cecília olhou para a filha uma última vez antes de sair do quarto, percebendo que a bolsa de couro marrom de sua mãe ainda estava jogada displicentemente sobre a poltrona. Ela não pediu a bolsa de volta, pois agora possuía algo muito mais valioso, a liberdade de não ser mais refém de um afeto, que nunca foi recíproco. Ao voltarem para o corredor principal, Kalil recebeu uma notificação imediata em seu tablet de segurança. Renata já estava ligando para Rashid, comemorando o dinheiro fácil e propondo que eles usassem a quantia para contratar um advogado que pudesse anular o testamento de Kalil. Cecília sorriu amargamente ao ouvir a voz da filha através do monitor, percebendo que a armadilha estava armada e que os dois traidores tinham acabado de assinar sua própria sentença de ruína. O escritório de Kalil estava mergulhado em uma penumbra estratégica, iluminado apenas pelo brilho frio dos tablets que exibiam relatórios vindos diretamente do Brasil. Ele pediu que Mara servisse um chá de camomila forte para Cecília antes de revelar as informações que fariam o chão dela desaparecer. Os investigadores em Goiânia confirmaram que Renata não perdeu um único segundo após retornar ao país. Usando os documentos originais que roubara da bolsa da mãe no aeroporto, ela contratou um falsificador profissional para simular a assinatura de Cecília em uma escritura de venda de irrisório, apenas para gerar dinheiro vivo imediato. Cecília sentiu um aperto lancinante no peito ao ver a foto da fachada de sua casa com uma placa de vendido e o jardim, que ela tanto amava, já descuidado. Renata também esvaziara a conta poupança onde Cecília guardava cada centavo de sua aposentadoria para uma emergência de saúde. Kalil segurou a mão dela com uma firmeza protetora, prometendo que seus advogados já haviam iniciado uma ação de anulação por fraude e que Renata não conseguiria tocar em R$1 daquele dinheiro em solo estrangeiro. Através do sistema de escuta instalado no quarto de hóspedes, eles ouviram uma discussão acalorada. Renata exigia que Rashid lhe desse uma joia de Laila como garantia, ameaçando contar aos investidores que a esposa de Kalil era uma indigente resgatada no Terminal 3. Cecília limpou uma lágrima solitária, transmutando sua dor em uma fúria silenciosa e elegante. Ela percebeu que a filha que ela amamentou e protegeu se tornara um monstro alimentado pela ganância. Kalil sorriu com um brilho, como a nova gestora do fundo filantrópico da família Rashid, uma posição que lhe daria imunidade e poder social para esmagar qualquer tentativa de difamação vinda de Renata. Após a descoberta das atrocidades financeiras de Renata no Brasil, o clima na mansão de Dubai muda. Cecília e Kalil encontram um no outro um refúgio. Compartilham a mesma cicatriz, a traição daqueles que mais deveriam amá-los. A noite em Dubai estava silenciosa, quebrada apenas pelo som suave das fontes no pátio interno da mansão. Cecília estava na varanda, segurando a xícara de chá que Mara lhe trouxera, mas seus olhos estavam perdidos na linha do horizonte onde o deserto encontrava o mar. O peso de saber que sua própria filha vendera sua casa e roubara cada centavo de sua vida era uma dor física, como se Renata tivesse arrancado um pedaço de seu peito. Kalil aproximou-se em silêncio, sem a armadura do terno caro, vestindo apenas uma túnica leve de linho. Ele não disse palavras vazias de conforto. Em vez disso, sentou-se ao lado dela e observou o reflexo da lua na água. Ele confessou que por muitos anos acreditou que sua fortuna poderia comprar a lealdade do filho, mas que a morte de sua esposa, Laila, revelou que Rashid só amava os números em sua conta bancária. Naquela madrugada, as barreiras de patrão e esposa de fachada caíram. Cecília contou sobre os anos em que trabalhou em 2 empregos para que Renata tivesse as melhores escolas, apenas para ser chamada de medíocre e peso morto anos depois. Kalil segurou a mão de Cecília, e naquele toque não havia apenas um contrato, mas uma promessa de proteção mútua. Ele admitiu que a presença dela na mansão
Trouxeram uma alma que o lugar não tinha há quase uma década. Pela primeira vez em 68 anos, Cecília sentiu que não precisava se desculpar por existir. Eles riram baixo de como o destino os uniu de forma tão bizarra em um terminal de aeroporto às 3 da manhã. No entanto, a paz foi interrompida pelo brilho de uma notificação no tablet de Khalil. O sistema de vigilância mostrava Rashid saindo de seu quarto e dirigindo-se ao corredor de Cecília com um olhar sombrio. Khalil olhou para ela e sussurrou que o tempo de lamentar passara, agora eles jogariam o jogo dos traidores com as regras deles. A vulnerabilidade deu lugar a uma aliança de ferro, e Cecília percebeu que, para salvar o que restava de sua dignidade, ela teria que ser tão implacável quanto o deserto que a cercava. Rashid, desesperado para recuperar as evidências fotográficas do aeroporto que podem destruir a farsa de Khalil, decide agir sob o manto da escuridão. Começam a cair em suas próprias armadilhas. O corredor da mansão estava mergulhado em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo zumbido quase inaudível do ar-condicionado central. Rashid movia-se como uma sombra, a adrenalina pulsando em suas têmporas. Ele sabia que o smartphone que Khalil entregara a Cecília continha mais do que simples contatos. Ali estavam as provas de que ela era apenas uma desconhecida resgatada no terminal. Com uma chave mestra, ele abriu a porta do quarto de Cecília, esperando encontrar uma senhora indefesa e adormecida. Ao entrar, a escuridão era total. Ele tateou o criado mudo em busca do aparelho, mas sua mão encontrou apenas o vazio. De repente, as luzes do quarto se acenderam com um brilho ofuscante. Rashid piscou, atordoado, e deparou-se não com Cecília, mas com Mara, que o observava com um olhar de desprezo glacial, segurando um tablet que monitorava cada movimento dele. Cecília estava sentada em uma poltrona no canto escuro, com uma postura que exalava uma autoridade que Rashid nunca imaginou que ela possuísse. Procurando por isso, Rashid, a voz de Cecília era calma, quase sussurrada, enquanto ela girava o smartphone entre os dedos. Ela revelou que Khalil já esperava por esse movimento desesperado e que o quarto estava sendo vigiado por câmeras de alta segurança desde que ele subiu as escadas. Rashid tentou avançar, mas parou ao ver 2 seguranças de Khalil surgirem silenciosamente atrás de Mara. Cecília levantou-se, caminhou até ele e disse que, ao contrário de sua filha Renata, ela não se deixaria intimidar por herdeiros mimados que não sabem o valor do suor alheio. Ela informou que a tentativa de invasão e furto já estava registrada e que seria usada como munição no jantar de encerramento. Humilhado e encurralado, Rashid percebeu que a velha medíocre que ele pretendia descartar era, na verdade, a peça que estava prestes a derrubar todo seu castelo de cartas. Enquanto ele era escoltado para fora, Cecília olhou para o visor do celular e viu uma mensagem de texto chegando no aparelho, grampeado de Renata. Ele já pegou o telefone. Preciso garantir que ela não fale com a polícia no Brasil. O jogo estava ficando cada vez mais perigoso, e Cecília sabia que a próxima cabeça a rolar teria que ser a da própria filha. Sau khi Rashid thất bại trong việc trộm điện thoại, Cecilia quyết định không chờ đợi thêm nữa. Bà chủ động yêu cầu Khalil cho mình một cuộc đối thoại. Cecilia không còn là người mẹ tội lỗi, mà là người nắm giữ vận mệnh tài chính của đứa con gái bội bạc. Cecília entrou na suíte onde Renata estava confinada com uma calma que parecia vir de outra vida. Ela não usava mais a blusa de linho amassada do aeroporto, mas sim um conjunto de seda azul marinho que exalava uma autoridade silenciosa. Renata, ao vê-la, saltou da poltrona, pronta para despejar mais um balde de humilhações, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu o olhar de Cecília. Não era mais o olhar de uma mãe suplicante, mas o de uma juíza. Sente-se, Renata, disse Cecília. E sua voz tinha um peso que fez a filha obedecer involuntariamente. Cecília jogou sobre a mesa as fotos da casa em Goiânia com a placa de vendido. Ela revelou que já sabia sobre a fraude na escritura e o roubo de sua poupança. Renata tentou rir, dizendo que o dinheiro já estava em sua conta e que Cecília não passava de uma atriz de quinta em Dubai. Foi então que Cecília deu o golpe final. Ela explicou que, como esposa oficial de Khalil al-Rashid perante a elite de Dubai, ela agora tinha acesso a uma estrutura jurídica que Renata sequer conseguia imaginar. Khalil já havia movido uma ação internacional de bloqueio de bens, por fraude documental. Cada centavo que você pegou foi rastreado, Renata.
E enquanto você achava que estava ganhando, você acabou de assinar sua própria ruína. Renata empalideceu, percebendo que o envelope de $50.000 que aceitara antes era, na verdade, a prova material de que ela estava extorquindo a própria mãe. Cecília aproximou-se da filha e sussurrou: Eu te protegi da verdade sobre o seu pai por 15 anos, para que você não o odiasse. Mas agora, eu vou usar cada gota de poder que esse contrato me deu para garantir que você sinta o gosto da mediocridade que tanto tentou projetar em mim. Cecília saiu do quarto sem olhar para trás, deixando para trás uma filha trêmula que finalmente percebeu que o peso morto agora era ela. 15 năm. Sự thật về đêm Augusto qua đời. Đây không chỉ là một tai nạn, mà là một sự phản bội kép mà bà đã âm thầm chịu đựng để bảo vệ hình ảnh người. Cha trong mắt Renata. Khi bí mật này được đưa ra ánh sáng, cán cân đạo đức hoàn toàn nghiêng về phía Cecília. Sentada no jardim de inverno da mansão, sob o brilho das estrelas de Dubai, Cecília olhou para Khalil e decidiu que era hora de libertar o fantasma que a assombrava há 15 anos. Com a voz embargada, ela mergulhou nas sombras do passado na última noite em que viu seu marido, Augusto, vivo. A verdade que Renata usava como uma faca contra a mãe era muito mais sinistra do que um simples acidente. Naquela noite chuvosa, Cecília não causou a partida de Augusto. Ela tentou impedir uma fuga. Ela revelou a Khalil que encontrou Augusto escondendo toda a reserva financeira, da família, o dinheiro da venda de um terreno que seria o futuro de Renata, dentro de uma mala no porta-malas. Ele não estava fugindo da mediocridade de Cecília, como Renata acreditava. Ele estava fugindo com outra mulher, deixando a esposa e a filha na miséria absoluta. Augusto estava bêbado, trôpego e furioso por ter sido descoberto. No meio da discussão, ele arrancou com o carro em alta velocidade, perdendo o controle na primeira curva. Quando a polícia chegou, Cecília tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela escondeu a mala com o dinheiro, o bilhete de despedida que ele deixara para a amante. Ela permitiu que o mundo, e principalmente sua filha, acreditasse que ele era um herói que morreu em um trágico acidente, preferindo carregar a culpa de ser uma esposa difícil a destruir a imagem do pai para a criança. Khalil ouviu em silêncio, sua mão apertando a de Cecília com uma força que demonstrava um respeito profundo. Você sacrificou sua dignidade pela memória de um homem que não te merecia, sussurrou ele. Cecília limpou as lágrimas, mas desta vez o peso em seus ombros parecia mais leve. Ela agora tinha a arma definitiva. Se Renata continuasse a atacar, lá usando o nome de Augusto, Cecília não hesitaria em revelar que o troféu de pai que a filha tanto ostentava era, na verdade, um homem que pretendia abandoná-la sem olhar para trás. A verdade não era mais uma ferida, era o escudo de Cecília. O sol de Dubai brilhava com uma intensidade impiedosa quando Khalil desligou o telefone em seu escritório blindado. Ele olhou para Cecília, que agora exibia uma serenidade inabalável, e confirmou que a rede havia sido fechada. Através de seus contatos de alto escalão no Ministério do Interior, Khalil acionara um protocolo de restrição de saída, sob investigação de fraude financeira internacional, contra Rashid e Renata. Na prática, isso significava que os passaportes de ambos estavam bloqueados digitalmente. Se tentassem se aproximar de qualquer aeroporto ou porto em Dubai, seriam imediatamente detidos. Renata, ignorando o perigo, tentou fazer uma reserva de última hora para retornar ao Brasil com o dinheiro que acreditava ter garantido, mas seu cartão de crédito, o mesmo que ela usara para ostentar luxos à custa da mãe, foi recusado. O pânico começou a se instalar na ala de hóspedes. Rashid, percebendo que seus acessos às contas da empresa estavam sendo revogados um a um, invadiu o corredor gritando por direitos de herdeiro. Ele foi barrado por uma equipe de segurança que não o tratava mais como o filho do chefe, mas como um risco à segurança. Cecília observava tudo pelas câmeras de monitoramento, sentindo uma justiça poética. Ela viu Renata, através da tela, chorando de raiva enquanto tentava ligar para o comprador da casa em Goiânia, apenas para descobrir que a conta bancária onde o dinheiro da venda fora depositado estava congelada por ordem judicial de São Paulo, graças aos advogados de Khalil. Eles acharam que Dubai era um parque de diversões, comentou Khalil, servindo uma taça de vinho para Cecília. Eles esqueceram que no deserto, quem manda é quem conhece o caminho para a água.
O palco para a festa no iate estava montado, e agora Renata e Rashid eram apenas marionetes esperando pelo ato final. As luzes de Dubai Marina refletiam-se nas águas negras do Golfo Pérsico como diamantes líquidos. O superiate de Khalil, batizado de Laila, estava ancorado no pier VIP, exalando uma opulência que intimidava até os convidados mais ricos. O convés estava repleto de investidores sauditas, sheiks e figuras influentes da elite global. No centro de tudo, Cecília apareceu deslumbrante em um vestido de seda prata, com um colar de diamantes que Khalil insistira que ela usasse, não como um adereço, mas como um símbolo de sua nova posição. Rashid e Renata chegaram juntos, formando uma aliança de desespero. Eles caminhavam pelo iate com sorrisos forçados, trocando olhares cúmplices. Rashid carregava um pendrive que acreditava conter a prova definitiva da fraude de Cecília, enquanto Renata, vestida com roupas de marca compradas, com o dinheiro roubado da mãe, sentia-se invencível. Ela cochichava para Rashid que, assim que a verdade fosse revelada, eles dividiriam o império de Khalil e ela voltaria para o Brasil como uma rainha, deixando a mãe apodrecer no deserto. Khalil, mantendo a fachada de anfitrião perfeito, observava os dois traidores de longe. Ele se aproximou de Cecília e sussurrou: "As hienas estão famintas, mas esqueceram que este iate é um território vigiado." Cecília sorriu para os fotógrafos, mas seu coração batia forte. Ela sabia que cada microfone oculto nos arranjos de flores e cada câmera de segurança estava capturando a arrogância de Renata. A música suave e o tilintar das taças de cristal escondiam a tensão elétrica que pairava no ar. Renata, querendo acelerar o processo, aproximou-se de um grupo de investidores e começou a lançar indiretas sobre a origem misteriosa da nova esposa de Khalil. Ela não percebeu que Mara, posicionada estrategicamente como supervisora do serviço, estava gravando cada palavra através de um dispositivo de alta tecnologia. O palco estava montado. Os traidores achavam que eram os caçadores. Mas, enquanto o iate se afastava lentamente da costa, eles perceberam tarde demais que não havia saída. O cheque-mate estava a apenas um brinde de distância. Trong không gian kín của chiếc du thuyền đang lênh đênh trên biển, Rashid và Renata rơi vào cái bẫy tâm lý cuối cùng. Tin rằng mình đang ở nơi an toàn, nhất được phơi bày, biến những kẻ âm mưu thành những kẻ tội đồ không thể chối cãi. O iate Laila cortava as ondas mansas do Golfo, longe o suficiente da costa para que os gritos não fossem ouvidos. Rashid, sentindo-se vitorioso, arrastou Renata para uma sala VIP de vidro fumê na popa do barco, acreditando estar longe dos ouvidos de Khalil. Ele não sabia que Cecília, estrategicamente posicionada no convés superior com Mara, acompanhava cada palavra através de fones de ouvido invisíveis, enquanto o sistema de áudio forense gravava tudo em alta fidelidade. "Não aguento mais esse teatro, Rashid", exclamou Renata, bebendo um gole generoso de champanhe. "Assim que entregarmos as provas de que ela foi resgatada, no aeroporto, eu quero meu bônus. Eu vendi a casa daquela velha por uma miséria só para chegar até aqui. Quero garantir que ela seja interditada e enviada para um asilo público no Brasil para nunca mais me encher o saco." "Perfeita. Entrarei com o pedido de incapacidade mental dele. Vou assumir o controle de tudo e você terá sua parte. Já falsifiquei os relatórios médicos que provam que ele está senil. Aquela mãezinha sua vai ser apenas um detalhe esquecido na história." Cecília fechou os olhos por um segundo, sentindo uma náusea que não vinha do balanço do mar, mas da podridão moral da própria filha. Renata continuou, detalhando como pretendia usar as fotos do aeroporto para chantagear os investidores árabes, caso Khalil tentasse resistir. Ela confessou entre risadas que nunca amou o pai ou a mãe, apenas o que eles podiam fornecer. No convés superior, Khalil tocou o ombro de Cecília. O olhar dele não era mais de tristeza, mas de uma justiça implacável. "Temos o suficiente", sussurrou ele. Ele fez um sinal para o capitão do iate. As luzes do salão principal diminuíram e um telão gigante, alto-falantes do navio, silenciando o riso dos traidores dentro da sala VIP. O pânico nos olhos de Renata, ao perceber que sua voz agora era a trilha sonora de sua própria ruína, foi a primeira parcela da dívida que Cecília começou a cobrar. O iate Laila cortava as ondas mansas do Golfo, longe o suficiente da costa para que os gritos não fossem ouvidos. Rashid, sentindo-se vitorioso, arrastou Renata para uma sala VIP de vidro fumê na popa do barco, acreditando estar longe dos ouvidos de Khalil.
Ele não sabia que Cecília, estrategicamente posicionada no convés superior com Mara, acompanhava cada palavra através de fones de ouvido invisíveis, enquanto o sistema de áudio forense gravava tudo em alta fidelidade. Não aguento mais esse teatro, Rashid, exclamou Renata, bebendo um gole generoso de champanhe. Assim que entregarmos as provas de que ela foi resgatada, no aeroporto, eu quero meu bônus. Eu vendi a casa daquela velha por uma miséria só para chegar até aqui. Quero garantir que ela seja interditada e enviada para um asilo público no Brasil para nunca mais me encher o saco. Perfeita. Entrarei com o pedido de incapacidade mental dele. Vou assumir o controle de tudo e você terá sua parte. Já falsifiquei os relatórios médicos que provam que ele está senil. Aquela mãezinha sua vai ser apenas um detalhe esquecido na história. Cecília fechou os olhos por um segundo, sentindo uma náusea que não vinha do balanço do mar, mas da podridão moral da própria filha. Renata continuou, detalhando como pretendia usar as fotos do aeroporto para chantagear os investidores árabes, caso Khalil tentasse resistir. Ela confessou entre risadas que nunca amou o pai ou a mãe, apenas o que eles podiam fornecer. No convés superior, Khalil tocou o ombro de Cecília. O olhar dele não era mais de tristeza, mas de uma justiça implacável. Temos o suficiente, sussurrou ele. Ele fez um sinal para o capitão do iate. As luzes do salão principal diminuíram e um telão gigante, alto-falantes do navio, silenciando o riso dos traidores dentro da sala VIP. O pânico nos olhos de Renata, ao perceber que sua voz agora era a trilha sonora de sua própria ruína, foi a primeira parcela da dívida que Cecília começou a cobrar. O silêncio no iate Laila era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som das vozes de Rashid e Renata, que ainda ecoavam pelos alto-falantes, detalhando a traição. Os investidores árabes olhavam para Rashid com um desprezo profundo. Na cultura deles, a traição ao pai é a pior das ofensas. Rashid e Renata saíram da sala VIP, rostos pálidos e desfigurados pelo choque, encontrando um corredor de olhares julgadores. Khalil caminhou até o centro do salão, com uma postura de um rei que acaba de retomar seu trono. Ele não gritou. Sua voz era calma, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Meu filho acreditou que minha idade era sinônimo de fraqueza, começou Khalil, olhando diretamente para Rashid. Ele tentou usar uma mulher que ele considerava fraca para me derrubar. Mas ele não percebeu que Cecília tem mais força em seu caráter do que ele terá em toda a sua vida de privilégios. Khalil então sinalizou para seu advogado principal, que entregou um documento com o selo oficial do governo de Dubai. A partir deste momento, anunciou Khalil, Rashid al-Rashid está oficialmente deserdado e removido de todos os conselhos de administração das minhas empresas. Ele não possui mais direito ao nome ou à fortuna desta família. Um murmúrio de choque percorreu os convidados. Rashid tentou avançar, gritando que aquilo era ilegal, mas foi contido pelos seguranças com uma eficiência gélida. Então Khalil estendeu a mão para Cecília. Ela caminhou até ele, cada passo ecoando com a confiança de quem não tinha mais nada a esconder. Diante de todos vocês, anuncio que Cecília não é apenas minha esposa. Ela é minha sócia e herdeira universal. Ela assumirá a presidência do fundo, filantrópico, e terá poder de veto sobre os novos contratos no Brasil. Renata, encostada a uma parede, tremia de ódio e pavor. Ela viu a mãe, que ela acreditava ter descartado como lixo em um aeroporto, ser coroada diante da elite mundial. O contrato de 400 milhões foi assinado ali mesmo, sobre o piano de cauda, com Cecília como testemunha oficial. Enquanto o iate voltava para a marina, as luzes da polícia de Dubai já brilhavam no cais, esperando por aqueles que acharam que poderiam vender a própria honra por moedas de ouro. Assim que o iate Laila encostou no pier VIP da Dubai Marina, o som das sirenes e o brilho das luzes azuis e vermelhas tomaram conta da cena. O silêncio entre os convidados era absoluto. Rashid foi o primeiro a ser escoltado para fora, não por policiais, mas pelos seguranças de Khalil, que o jogaram no asfalto quente, com nada além da roupa do corpo e a vergonha de ser um pária. Mas para Renata, o destino seria muito mais sombrio. 2 oficiais da polícia de Dubai, com seus uniformes impecáveis e expressões impenetráveis, subiram a rampa. Eles ignoraram Rashid e foram direto até Renata.
Em um inglês perfeito, um deles leu as acusações: fraude documental internacional, tentativa de extorsão e uso de documentos roubados. Renata tentou gritar, implorar e, por fim, tentou se esconder atrás de um dos investidores, mas foi algemada ali mesmo, diante das câmeras dos celulares da elite que ela tanto queria impressionar. Mãe, fala para eles. Diz que é tudo um mal-entendido, gritava Renata, com o rímel escorrendo pelo rosto, enquanto era arrastada. Cecília permaneceu no topo da rampa, ao lado de Kalil. Ela não sentiu o prazer que achou que sentiria. Sentiu apenas um vazio profundo. O luto final por uma filha que nunca existiu de verdade. Ela não disse uma palavra. Apenas observou Mara entregar aos policiais a bolsa de couro marrom. A mesma bolsa que Renata roubara no aeroporto, agora servindo como prova material do crime. Renata foi colocada na parte de trás da viatura. Em Dubai, as leis contra a fraude são severas e o processo para estrangeiros é rápido e implacável. Kalil inclinou-se para Cecília e informou que o passaporte dela já estava em suas mãos e que o jato privado estaria pronto em 24 horas. O próximo destino não era um deserto, mas o coração do Brasil, onde a última parte da dívida seria cobrada. Renata ficaria para trás, em uma cela fria, esperando por um julgamento que ela nunca imaginou enfrentar, enquanto Cecília finalmente começava a voar em direção à sua própria redenção. O jato executivo de Kalil cortou os céus em direção ao Brasil, mas o ambiente dentro da cabine era de uma central de inteligência. Cecília não estava sozinha. Ao seu lado, 2 dos advogados mais caros de São Paulo e uma equipe de especialistas em crimes cibernéticos revisavam cada documento que Renata havia falsificado. Kalil, embora permanecesse em Dubai para finalizar o contrato de 400 milhões, monitorava tudo via satélite, garantindo que Cecília tivesse o suporte de uma rainha. Ao pousar em solo brasileiro, Cecília sentiu o cheiro da terra que lhe fora roubada. Ela não foi para um hotel. Sua primeira parada foi o cartório, onde a escritura da sua casa em Goiânia havia sido criminosamente alterada, com uma liminar de urgência obtida em tempo recorde graças às provas de fraude documental enviadas de Dubai. Os advogados de Cecília notificaram o oficial do cartório sobre o bloqueio imediato da matrícula do imóvel. A notícia da viúva bilionária que retornara do deserto começou a circular nos círculos sociais de Goiânia como um incêndio. O comprador da casa, um especulador imobiliário que sabia que o negócio com Renata era obscuro, tentou resistir, mas recuou ao ver a equipe de segurança privada que agora cercava Cecília. Pela primeira vez em décadas, Cecília não sentia medo de advogados ou de papéis timbrados. Enquanto se dirigia para o seu bairro, Cecília olhou para as próprias mãos. Elas não tremiam mais. Ela deu ordens para que uma equipe de reforma fosse contratada imediatamente. Ela não apenas queria a casa de volta, ela queria apagar cada rastro da energia negativa que Renata deixara para trás. A velha medíocre morrera em Dubai. O que desembarcara no Brasil era uma mulher que aprendera que o valor de uma pessoa não é medido pelo que lhe tiram, mas pelo que ela tem coragem de retomar. O palco para o confronto final com os aliados restantes de Renata estava montado e Cecília estava pronta para dar a última lição. O carro preto blindado parou silenciosamente diante do portão da casa em Goiânia. Cecília desceu, vestindo um linho impecável, os óculos escuros escondendo o olhar de quem já viu o mundo do topo de um arranha-céu em Dubai. O novo dono da casa, um empresário local que comprou a propriedade de Renata por metade do preço, saiu ao portão tentando manter uma postura agressiva, mas recuou ao ver os advogados de Cecília e a ordem de reintegração de posse imediata. Essa casa foi vendida legalmente, gritou o homem. Cecília, com uma calma que gelou o sangue dos presentes, retirou os óculos e caminhou até ele. Não, senhor. Essa casa foi o palco de um crime. E como o senhor sabia que o valor estava abaixo do mercado, o senhor é cúmplice de fraude. Em menos de uma hora, sob a supervisão de oficiais de justiça, os invasores retiraram seus pertences sob o olhar curioso e chocado dos vizinhos que, semanas antes, assistiram Cecília ser abandonada como um fardo. Com a casa vazia e as chaves de volta em suas mãos, Cecília reuniu os parentes mais próximos e os poucos amigos que restaram na sala de estar. No centro da mesa, ela não colocou ouro, mas a mala velha que guardara por 15 anos.
Ela revelou a carta amarelada de Augusto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A imagem do pai herói que Renata usava para torturar a mãe ruiu em pedaços de papel. Cecília não fez isso por vingança, mas por necessidade de verdade. Eu carreguei o pecado dele para que vocês tivessem uma lembrança limpa. Mas a limpeza acabou, disse ela com a voz firme. Ela ordenou que uma fogueira fosse feita no quintal para queimar tudo o que restava daquela hipocrisia. Enquanto as chamas consumiam o passado, Cecília sentiu o último elo se quebrar. Ela não era mais a viúva de Augusto, nem a mãe de Renata, ela era apenas Cecília. E o mundo, finalmente, era dela.